Gestão de carteiras de investimentos. Você já conhece esse que é considerado o serviço mais premium do mercado financeiro brasileiro? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Clube do Valor. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou gestor de investimentos devidamente credenciado pela CVM, planejador financeiro CFP e autor do blog Clube do Valor. E nesse vídeo eu quero falar sobre a gestão de carteira de investimentos, um serviço muito pouco conhecido por aqui e que é bem raro de ser oferecido para o investidor brasileiro. Por quê? Porque ele é altamente regulado e exige uma baita responsabilidade por parte do gestor. E também possui um modelo que ainda não se popularizou de cobrança, que é bastante alinhada com o cliente. Portanto, se esse tema é de seu interesse, eu peço para que você já deixe seu like aqui no vídeo, te inscreva no canal para ficar por dentro das novidades e compartilhe esse vídeo com aqueles que podem se interessar pelo assunto. Sem mais delongas, podemos rodar a vinheta e antes disso, clica no sininho também, né? Para ser notificado dos próximos vídeos. Você já parou para pensar como as suas decisões de investimento são tomadas? No mundo ideal, elas seriam baseadas em uma boa estratégia de investimentos, com um planejamento financeiro previamente estabelecido e documentado e de uma adequada alocação de ativos estipulada para a sua vida. Eu sei que esse não é o caso da maioria dos investidores, afinal, a gente tem uma vida tão atarefada que às vezes sobra pouco tempo e pouca energia para cuidar dos nossos investimentos. E o resultado disso é que você pode acabar não fazendo uma boa gestão da sua própria carteira de investimentos. Foi por isso que surgiu a necessidade de um serviço profissional para cuidar dos investimentos. Nesse serviço, um gestor profissional de investimentos, devidamente credenciado pela CVM, assume o controle total da sua carteira de investimentos. Isso inclui a tomada de decisões importantes, como, por exemplo, qual estratégia de investimento seguir, quais classes de ativos e quais ativos adquirir para a carteira, como otimizar a relação entre risco e retorno e muito mais. Esse é o serviço de gestão de investimentos que você vai conhecer nesse vídeo. Tá bom, Ramiro, mas como é que funciona esse serviço de gestão de carteiras de investimentos? Para explicar o funcionamento desse serviço, eu gosto de fazer uma analogia com o trabalho de um advogado. Quando você possui uma demanda jurídica, o que você geralmente faz? Contrata um advogado, não é? A partir daí, é o advogado que vai escolher qual a melhor estratégia para lidar com essa demanda, quais são as peças jurídicas que ele vai utilizar para garantir os seus direitos e todos os demais trâmites aí que ele vai seguir, não é? E quando o assunto é o processo de realização de um investimento, como tudo isso funciona? Bom, aqui existem duas possibilidades. Na primeira delas, o investidor estuda e aprende tudo por conta própria. É ele quem aprende tudo sobre investimentos, escolhe uma estratégia e segue essa estratégia para tomar as suas decisões financeiras. Nesse segundo cenário aqui, o investidor pode recorrer à ajuda de um profissional para lhe ajudar a investir, podendo dar de cara com três figuras, com três tipos de profissionais diferentes e mais comuns. O primeiro tipo de profissional é o assessor de investimentos, também conhecido como agente autônomo de investimentos. Esse é aquele profissional que diz que vai te ajudar supostamente sem cobrar nada. Na verdade, o assessor é remunerado de acordo com os produtos financeiros que ele indica para seus clientes. E para mim, esse é um problema muito grande de conflito de interesses. Afinal, se o profissional quiser, ele pode começar a indicar apenas os produtos que o favoreçam, que gerem mais dinheiro para o seu bolso e não para o bolso de seu cliente. Além disso, o assessor não pode realizar operações em nome do seu cliente, exceto nos casos em que há uma ordem expressa dada por telefone ou por e-mail por conta de seu cliente. É por esses motivos que eu acho que o agente autônomo não é a figura ideal para te ajudar na gestão da sua carteira de investimentos. Outra figura importante do mercado financeiro que vale ressaltar é o analista de investimentos. Esse é aquele profissional pago pelos relatórios de análise que ele vende. Diferentemente do que acontece na relação de cliente e assessor, aqui o cliente sabe exatamente quanto está pagando pelo serviço do analista. Afinal, esses relatórios de investimentos têm um custo. Apesar de eu gostar um pouco mais desse modelo de negócio do analista, se comparado ao do assessor, eu também consigo enxergar alguns conflitos de interesse na relação desse profissional com os seus clientes. O problema é exatamente no fato de o analista ser remunerado pela quantidade de relatórios que ele vende. A consequência disso é que muitas casas de análise acabam adotando uma postura bastante agressiva, com promessas mirabolantes para seduzir compradores.
Frases como conheça a estratégia que pode render 1.000.000% nesse ano, ou está chegando a oportunidade da década na Bolsa de Valores e só quem comprar o meu relatório vai conseguir identificar essa oportunidade, mexe bastante, com o senso de urgência de seus clientes. E isso acaba sendo natural para o analista que precisa vender mais relatórios para ser melhor remunerado. É verdade que esses relatórios podem realmente ajudar os investidores, mas o analista jamais poderá prestar o serviço de gestão profissional de carteiras, que é o tema desse vídeo. Afinal, esse é o trabalho do gestor de investimentos, o último personagem do mercado financeiro que eu gostaria de apresentar. Aquele que eu considero ser o advogado dos investimentos é o profissional que realmente assume por completo a gestão da carteira de investimentos de seus clientes. Para mim, essa é a forma de atuação que mais alinha interesses do profissional com os interesses do cliente. Isso porque o gestor pode ser remunerado de apenas duas formas. A primeira, com uma taxa de administração calculada sobre os ativos geridos. E a segunda, com uma taxa de performance por bons resultados, pelo retorno da carteira gerida que excede algum benchmark. Os gestores não podem ser remunerados de nenhuma outra forma. Eles não podem ganhar com comissões sobre os ativos indicados, tampouco vender relatórios de análises. Ah, Ramiro, você tá me dizendo que aqui não tem nenhum conflito de interesses, então? É um mundo maravilhoso? Não, realmente podem haver conflitos de interesses e eu acredito que todas as profissões têm algum ou outro conflito de interesses entre prestador de serviço e tomador de serviço. Em alguns casos, os gestores podem assumir riscos desnecessários, por exemplo, buscando uma maior taxa de performance da carteira de seus clientes. Porém, ainda assim, eu considero essa forma de atuação mais tranquila em relação aos potenciais conflitos de interesses entre o profissional e seu cliente. Dito tudo isso, e também considerando que eu sou um gestor de investimentos, então poderia ter um conflito de interesses meu aqui, tentando falar melhor dos gestores do que das outras classes de profissionais, eu vou listar aqui algumas vantagens e algumas desvantagens desse serviço, mas não sem antes deixar bem claro que eu escolhi seguir esse caminho sabendo de que ele era o que menos geraria conflitos de interesses entre eu e meus clientes. E eu não estou falando isso porque eu sou gestor, entendeu? Eu virei gestor porque eu tenho essa visão. Agora, vamos lá. Vantagens e desvantagens. Vantagem 1. Tempo. Se você optar por delegar a gestão da sua carteira para um gestor profissional que você confie, você libera mais tempo para focar nas coisas que são realmente importantes para você, como seu trabalho, sua família e seus hobbies. Esse talvez seja um dos maiores benefícios de ter uma carteira de investimentos gerida de forma profissional. Ao contratar esse serviço, você elimina a preocupação de ter que ficar acompanhando frequentemente seus investimentos. Vantagem número 2, expertise. Eu verdadeiramente acredito que todas as pessoas possuem condições de fazer a gestão da sua própria carteira de investimentos. Eu não falo isso da boca para fora. Não é à toa que eu dedico muito tempo da minha vida à criação de conteúdos no blog e aqui no canal do Clube do Valor no YouTube. Porém, é preciso dizer que isso exige bastante estudo e bastante dedicação e que nem todos estão dispostos a mergulhar de cabeça no mundo dos investimentos para fazer a gestão da sua carteira da melhor forma possível. Esse é um dos caminhos que você pode seguir. O outro é o de contratar a expertise. Com o serviço de gestão de carteiras de investimento, você garante que vai ter a sua carteira gerida por uma equipe com bastante experiência no assunto. Vantagem número 3, experiência. Falando em experiência, eis outra vantagem. Muito provavelmente, um gestor profissional de investimentos terá muito mais vivência de mercado financeiro do que você. Afinal, o credenciamento não é fácil de ser conquistado e requer inclusive a comprovação de experiência profissional na área de pelo menos 3 anos. Portanto, ao contar com uma gestão profissionalizada da sua carteira, você está contando também com a experiência do gestor contratado. Vantagem número 4, flexibilidade na alocação de recursos. A gestão de uma carteira de investimentos, se comparada à gestão de um fundo de investimentos, é muito mais personalizada. Afinal, aqui a carteira foi desenhada com base nos seus objetivos financeiros e na sua tolerância ao risco. Portanto, o cliente conta com muito mais flexibilidade na criação e manutenção da sua carteira de ativos. Vantagem número 5, gestão das obrigações tributárias. Um dos aspectos negativos de investir por conta própria é fazer uma boa gestão das suas obrigações com a Receita Federal. Saber como declarar no seu imposto de renda cada ativo da sua carteira não é tarefa trivial.
Com a sua carteira gerida de forma profissional, o gestor vai te passar todos os dados necessários para garantir as suas obrigações com o leão. Conhecidas as principais vantagens de uma gestão profissionalizada da sua carteira, vamos falar agora sobre as desvantagens. Sim, elas também existem. Desvantagem número 1, custo. Assim como o assessor precisa ser remunerado pelo seu trabalho com as suas comissões e o analista precisa ser remunerado com a venda de seus relatórios, existe sim um custo de ter sua carteira gerida por um gestor profissional. E esse custo raramente é inferior a 1% ao ano mais taxa de performance. Algumas gestoras até optam por cobrar uma taxa menor para o cliente e fazer as alocações via fundos de investimento. O problema é que isso acaba causando uma sobreposição de taxas e um consequente aumento na taxa total paga pelo cliente. Outras cobram uma taxa um pouco maior e fazem alocação diretamente nos ativos, de forma discricionária. Eu, pessoalmente, prefiro o segundo caso e é dessa forma que eu trabalho com os meus clientes. Além desses valores, podem existir alguns outros custos indiretos, como uma taxa para o serviço de cotização de carteira. Isso nos leva à segunda desvantagem. Desvantagem número 2, acessibilidade. O serviço de gestão de carteira de investimentos, infelizmente, não é acessível à maior parte dos investidores. Aliás, eu acredito que esse seja o motivo do desconhecimento de boa parte do público sobre esse serviço. A maioria das gestoras de recursos focam em clientes de alta renda. Assim, investidores com capital menor muitas vezes não conseguem ter acesso a esse serviço. Felizmente, o mercado já está evoluindo bastante nesse sentido. Eu mesmo, através da GM Brasil, que é a minha gestora de investimentos, ofereço esse serviço para clientes com patrimônio mínimo de R$500 mil, que é uma barreira bem menor quando comparado ao mesmo serviço oferecido por outras gestoras. Embora esse não seja o patamar ideal para muitos, por conta de questões de demanda e de custos, realmente foi necessário, por aqui, colocar esse limite mínimo para a gestão de carteiras. Bom, e assim chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no Clube do Valor. Nos últimos minutos, você pôde aprender o que é o serviço de gestão de carteiras de investimentos e por que ele é considerado o serviço mais premium do mercado financeiro. Caso você tenha ficado com alguma dúvida ou tenha ficado interessado por esse serviço, pode entrar em contato comigo através do e-mail allo@clubedovalor.com.br. O e-mail está aqui na descrição também. E não se esqueça de deixar o seu comentário aqui, o seu like e se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!